Em Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. 14. E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, poucos o encontram. Os dois caminhos que a Bíblia fala é o caminho da vida, que significa justiça e obediência a Deus. O caminho da morte significa desobediência a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, o cristianismo primitivo era chamado de o caminho, destacando um estilo de vida falando em Jesus. Podemos ver isso em Atos 9:2, quando Saulo procurava os do caminho para os levar preso a Jerusalém. Então Saulo, ele era zeloso por aquilo que ele acreditava, e por aquilo que ele acreditava ele matava. Ele era tão cuidadoso com a lei, que ele não via problema em matar alguém, seja ele criança, mulheres, homens, por aquilo que ele acreditava. Então ele procurava as pessoas do caminho. Do caminho do quê? Que nós falamos aqui. O caminho que falava sobre Jesus. Mas ele, no meio do caminho em que ele seguia, que não era o caminho que falava de Jesus, ele encontrou Jesus. Ele encontrou Jesus aonde? No caminho. Podemos ver em Atos 19:9, nos fala sobre o caminho novamente. Há caminhos que parecem ser bons, direito ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Digo morte física e também espiritual. Provérbios 14:12 diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Este versículo nos faz entender que decisões baseadas apenas em aparências, prazeres imediatos ou sentimentos enganosos podem nos levar a consequências destrutivas e enganosas. Vemos um exemplo disso quando somos adolescentes. Sempre falamos: não vejo a hora de crescer para fazer tudo o que eu quero fazer, não é assim? Quem nunca falou isso? Era assim. Por quê? Não queríamos acatar a ordem dos pais. Não queríamos obedecer aos pais. E quando crescemos, nós queremos fazer tudo o que os pais não queriam que fizéssemos, ou tudo aquilo que nós achamos que devemos fazer. E quando acontece isso, fazemos mesmo do nosso jeito. E temos consequências, muitas delas irreversíveis e nocivas. E fazemos tantas coisas que não deveríamos fazer, por achar que sabemos e podemos fazer o que vem à nossa mente para fazer. Achamos que estamos certos em nossa visão de vida, e nossos pais já são antigos, ultrapassados, e que os tempos mudaram. Desde que mundo é mundo, é sempre as mesmas coisas, só mudam os rostos. Quando eu era criança, eu pensava assim. Quando você era criança, você pensava assim. Os nossos filhos devem pensar assim. Os nossos netos vão pensar assim. Mas existe um caminho que precisa ser percutido nos nossos filhos, nos nossos netos e talvez até mesmo em nossas próprias vidas, porque muitas vezes saímos do caminho. O caminho que o Senhor tem para nós. Ele tem traçado para nós um caminho. E Ele é a direção desse caminho. Mas nós às vezes crescemos, mesmo quando somos adultos, nós queremos crescer a ponto de achar que o caminho que Deus tem para nós não é o caminho que devemos seguir.
E aí somos atraídos por tudo aquilo que não deveria estar no nosso coração, na nossa mente, muito menos no nosso caminho. E temos consequências drásticas, talvez irreversíveis, como a gente viu aqui. Graças a Deus, Paulo, ele encontrou Jesus naquele caminho. E Jesus o derrubou. E falou para ele: duro é para você recalcitrar contra mim os seus agrilhões. Porque quem é que pode lutar contra o dono do caminho? Quem é que pode contender com o dono do caminho? A gente tem o nosso livre-arbítrio. Podemos fazer qualquer coisa. Se eu quiser sair daqui agora e fazer qualquer coisa que me vier na cabeça, Deus não vai me impedir. O dono do meu caminho não vai me impedir. Mas eu devo estar preparado para todas as consequências que vierem, quando eu saio da rota que Jesus traçou para mim. Baseados em nossos prazeres e vontades ou direitos de fazer diferente, quando deixamos de lado os caminhos de Deus para trilhar os nossos próprios caminhos, que Deus nos chamou para andarmos, em determinado momento da vida começamos a achar que os nossos planos e caminhos são melhores do que os caminhos de Deus, melhores que o caminho que Ele nos apresentou para nós. Então mudamos a rota. Temos o entendimento de que sabemos melhor o que fazer, melhor do que o nosso Pai Celestial, o nosso Criador. A Bíblia diz em Romanos 14:17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é isso que encontramos no nosso caminho. Hoje se vê muito falar de família maravilhosa, prosperidade além do normal, tudo aquilo que satisfaz a nossa carne. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Precisamos estar atentos e não se empolgar com a modinha de hoje. Pessoas buscam hoje nas igrejas ouvir somente o que agradam a elas, viver um evangelho raso, onde se busca mais favorecimentos a si próprio e menos confronto, menos entrega a Deus. Em João 16:33, Jesus deixa claro que neste mundo teríamos aflições. Ele não nos promete uma vida fácil e muito menos tranquila. Jesus nos prometeu a presença. Mateus 28:20: eis que estarei convosco todos os dias. Aleluia. Então, é normal que a pessoa venha para a igreja querendo uma vida melhor, querendo uma porta melhor de trabalho. É normal que a pessoa venha para a igreja por algum desses sentimentos. Mas quando ela entra na igreja, ela encontra o caminho e o dono do caminho. E o dono do caminho começa a transformar as nossas vidas. Ele começa a transformar aquilo que desejávamos ardentemente de uma forma carnal e começa a trocar por algo espiritual. Então nós somos transformados dia a dia em alguém que precisa estar no caminho da salvação, no caminho da transformação, no caminho aonde encontraremos a presença. Teremos aflições sim no mundo, como Jesus falou aqui, mas a presença dele precisa nos bastar. Teremos lágrimas pelo caminho, sim. Teremos perdas, sim, perdas irreparáveis, mas o dono do caminho, a presença dele supera qualquer outra perda que possamos ter. Então não podemos mudar o foco, não podemos mudar o motivo de estar no caminho. Quando nós mudamos o foco e o motivo, o resultado também muda. E nós saímos do caminho e também, consequentemente, saímos da trajetória para o céu. Hoje pode ter uma família perfeita. Amanhã, por falta de sabedoria, podemos perder essa família perfeita. Hoje podemos ser milionários.
milionário e amanhã, por falta de administração, perder e ficar pobre novamente. Entenda que não é errado você querer tudo isso, mas isso não deve ser o motivo de você buscar a Deus. Deus é um Deus de salvação. Ele quer salvar a sua alma. Se você deixar Ele salvar, se você se abrir para Ele e deixar Ele tomar a direção da sua vida, o caminho que Deus tem te preparado, o caminho que Deus tem preparado para a minha vida é um caminho de salvação. E este caminho não é um caminho fácil de seguir. Em Mateus 11:12, capítulo 11, versículo 12 diz que é pela força que nós nos apoderaríamos do céu. A força aqui que fala nesse versículo não é uma força física de agressão, mas é um esforço zeloso e insaciável para viver um princípio do Evangelho do Reino. É uma força empregada a nós, é uma força empregada a nós mesmos contra tudo aquilo que nos afasta do propósito do Reino. A maior bênção da parte de Deus para a nossa vida é a coroa da glória. E você ser coroado com a glória eterna do lado de Jesus. Deus é um ser excelentíssimo. E Ele não pode ser agradado com suas finanças ou com seu diploma de uma faculdade de medicina. Por que medicina? Eu digo porque, ao meu ver, a faculdade de medicina precisa de mais empenho, mais determinação, pois são muitos anos para ser um médico formado. E exige muito esforço e disciplina para ser concluída. Vamos ler em Coríntios 2, 14 ao 16. Que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, ou tudo muito bem. E ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, para você entender o que o caminho pode fazer na sua vida, para você entender o que o dono do caminho pode fazer na sua vida, você precisa ser espiritual, porque as pessoas carnais não conseguem discernir as coisas do Espírito, porque para elas vão ser loucura. No reino do Espírito, no reino de Deus, o último é o primeiro. Começa por aí, é o contrário. O maior é o menor. Como que você vai entender isso? Quando você se torna espiritual. Como que você se torna espiritual? Quando você se abre ao Rei da Glória. Quando você se abre para que Ele transforme a sua vida. Para que Ele tira de você tudo aquilo que te leva para longe dEle. Você se torna espiritual. E o espiritual só discerne o que é espírito. E como que nós vamos ter um discernimento do que é o espírito se nós não nos abrirmos? Se nós não entendermos? É muito claro, pessoas que buscam, que cantam tão bem, que pregam tão bem, que fazem tudo tão bem, que louvam a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. E nós podemos ver isso no dia a dia. Nós podemos ver isso ao longo de uma caminhada que começou bem e terminou mal. E não se engane, qualquer um de nós podemos cair nessa malha fina. É só não buscar. É só não ter cuidado para sair do caminho. Qualquer um de nós está sujeito a cair. Mas a Bíblia diz que aquele que cai, o Senhor o levanta. Ainda que cairmos 7 vezes, por 7 vezes o Senhor pode nos levantar. Então não se subestime, não se preocupe se você, da maneira que você estiver, porque Deus é aquele que vê além do que o olho humano pode enxergar.
Às vezes você olha para uma pessoa e vai falar: olha, para essa pessoa não tem mais jeito. Mas Deus está ali trabalhando numa sementinha que foi você que plantou. E o outro é que vai regar. E o outro é que vai colher. E a glória sempre será de Deus. Porque toda honra e toda glória só pertence a Deus. Por mais que você faça uma ótima pregação, por mais que você seja um profissional em tudo que você faça, a glória sempre vai ser de Deus. Porque se Deus não te der força, você não faz. Se Deus não te der vida, você cai aqui na mesma hora. Verdade. Porque o nosso fôlego de vida está, na mão do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que até os nossos cabelos estão contados em nossa cabeça, e nós não temos o poder de fazê-los ficar branco ou preto. Claro, só com a tinta, né? Mas tudo bem, nós estamos falando de realidade. Então Ele merece a sua honra. Ele merece você ser confrontado. Porque sem confronto não tem mudança. Não tem mudança. Não existe, vem do jeito que está e fique do jeito que você quiser. Nós temos que vir e nos deixar ser transformados. Ele é o oleiro, nós somos o barro. E ainda que quebrados, nós continuaremos sendo barro. Ainda que torto, nós continuaremos sendo barro. Ainda que lindos, um vaso tão lindo, continuaremos sendo vaso. Só não podemos deixar ser vasos trincados, porque o vaso trincado, tudo aquilo que cai dentro dele, ele não segura, se ecoa pela rachadura. Você é um vaso especial que Deus tem amado. Ele pagou um alto preço por você e por mim. Ele pagou um preço que ninguém pagaria, um preço de sangue. E nem somos os mais belos, nem os mais inteligentes, nem os doutorados, mas Ele nos amou. Tem algo em você que é de Deus. Você é a criatura que Deus criou para louvar a Ele. Você não é qualquer pessoa. Então não se assemelhe a qualquer pessoa. Não faça o que qualquer pessoa faz, mas faça o que o teu Deus te pede para você fazer. Abre o seu coração. Abre o seu coração. Fala: Senhor, talvez eu não seja tão perfeita como eu gostaria de ser, mas eu estou aqui. Seja constante. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. E quantas vezes a gente fala assim: hoje eu não queria ir. E é normal, porque você está cansado, ou porque você, sei lá, tantas coisas acontecem. Mas se alegra, porque enquanto você estiver aqui na casa do Senhor, uma palavra que sair daqui, uma palavra que sair dali, pode trazer transformação para a sua vida. E ouvireis a palavra do Senhor e serão transformados. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. É muito gostoso adorar, é muito gostoso louvar. Mas o que traz transformação na vida do homem é a palavra do Senhor. Quando ela encontra um coração fortalecido, regado, com uma terra fértil para que produza boa semente. Não saia do caminho, não saia da rota que o Senhor te colocou. Se está doendo, se está difícil, vai doendo mesmo. Faça difícil mesmo, só não pare. Pastor, eu não estou tão bem, eu não me sinto digna de estar na casa do Senhor. Venha. Aonde Jesus estava, Ele não estava no meio dos santos, Ele estava no meio daqueles que precisam de médico. E eu e você precisamos de médico todos os dias. Porque todos os dias nós temos que deixar a nossa velha natureza humana, pecaminosa, para nos abrir para uma natureza diferenciada que Deus vai colocar em nossas vidas. Precisamos ser cristãos, e os cristãos têm que se parecer com Cristo. O cristão tem que estar no caminho de Cristo. Saulo,
não valia nada quando ele encontrou com Jesus. Nós muitas vezes não valíamos nada, mas quando encontramos com Jesus, valemos tudo. Muitos olham para nós e falam: quem é ela? Nem tamanho de gente tem, né? Mas Jesus pagou um alto preço por essa que nem tamanho de gente tem. Deus tirou lá do meio da lama. Deus colocou uma água cristalina. Deus foi limpando. Deus foi lustrando. Deus foi consertando. E é assim que Deus faz na nossa vida. Só não saia do caminho. Não saia do caminho. Procure ser o espiritual que entenda as coisas do Espírito. Rejeite as coisas da carne. Hoje em dia as pregações, olha, Deus vai dar, Deus vai fazer, e Ele faz mesmo. Ele dá mesmo. Mas mais do que uma casa, mais do que um filho perfeito, mais do que tudo o que esse mundo possa te oferecer, Ele te dá o dobro. Porque a presença dEle é tremenda. A amizade que Ele tem por você é tremenda. Ele está com você quando ninguém mais está. Ele ouve o teu coração, o grito que ninguém nunca ouviu. Ele pega aquilo que ninguém dá nada e Ele faz de novo. A Bíblia diz que o vaso estava na mão do oleiro e esse vaso caiu e Ele não jogou fora. A Bíblia não diz que Ele jogou fora. Ele fez um vaso novamente. Então, tenha paciência para falar assim para o Senhor: Senhor, me molda novamente. É doído estar na tua olaria? Concordo. Mas me faça novamente e me capacita para sentir a dor da transformação. Somente quem está vivo sente dor. Então, se você sente a dor da transformação, você está vivo para Cristo. E isso não tem dinheiro que pague. Deus tem um caminho diferente para você. Tem uma rota de milagre, dia a dia. Dia a dia sendo transformado. Dia a dia sendo lapidado. Pensa num diamante, como ele é feio quando é bruto. Mas com a lapidação, ele se torna a pedra mais linda e mais resistente dessa terra. É isso que Deus quer fazer com a minha e com a sua vida. Ele precisa nos lapidar para nós tornarmos essa pedra, de sair da pedra bruta e ser uma pedra transformada, brilhosa. Que a Bíblia diz que o brilho das pedras, lembra lá no começo? O brilho das pedras afogueadas, o brilho do ouro que passou pelo fogo. Que se você colocar uma biju dentro do fogo, ela derrete. Mas o ouro, quanto mais você coloca ele no fogo, mais ele fica lindo, mais ele brilha, mais ele fica puro. Mas é preciso da fornalha. E o tamanho do seu chamado é o tamanho da sua fornalha. Agora, o tamanho da abertura que você dá para Deus vai deixar essa chamada mais fácil, vai deixar essa fornalha mais apurada. Todos sabem o que aconteceu recentemente conosco, mas eu glorifico a Deus, porque o que Ele me entregou, eu devolvi para Ele. Foram 3 anos de evangelização. Foram 3 anos ensinando que 80 anos aqui é muito pouco diante de uma eternidade. Foram 3 anos falando: Deus tem algo com você e Deus não abre mão. Agora nós escolhemos da forma que nós queremos que Deus trabalhe na nossa vida. E Deus também não vai impedir. E eu agradeço a Deus porque o Senhor
Cai nos braços do Senhor hoje. Toda a probabilidade que o inimigo tinha de conquistar, de ganhar, de arrancar, de tomar, foi fechada, porque Deus deu o decreto. E quando Deus dá um decreto, nada pode mudar. Então entenda uma coisa: você que não quer deixar Deus transformar a tua vida, o decreto de Deus não volta vazio. Se Ele falou que você é dele, você vai ser dele. Não importa a maneira. Seja sem um braço, seja sem um olho, seja sem uma perna, você tem o selo da promessa. E esse selo ninguém pode revogar. Agora, depende de mim e de você a forma que vamos deixar Deus agir na nossa vida. Precisamos estar no caminho. Salmo 51, 17 diz que Deus não rejeita um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Vamos definir isso. Um coração quebrantado e um espírito contrito é a atitude de total rendição a Deus, humildade e arrependimento sincero. Quebrantamento significa esmagar o orgulho e a autossuficiência. Contração ou contrito é sentir profunda tristeza pelo pecado cometido e reconhecendo a necessidade de perdão divino. Deus é sobrenatural e imutável. Ele nos ensinou a palavra dele. E Ele quer que nós vivamos por princípio. Não negocie o seu princípio. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, ainda que não me agrade, segundo a Andréia. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, diz a Bíblia. E eu aprendi ao longo da minha vida que mesmo que ela não me agrade, ela ainda vai ser boa para mim. Porque logo de início, talvez não seja tão boa, mas amanhã a gente vai ver o benefício daquilo que para nós pareceu não ser tão bom. Não saia do caminho, porque fora do caminho você não alcança o favor do Senhor. Fora do caminho você não encontra a misericórdia do Senhor. Fora do caminho você não encontra a proteção do Senhor. Fora do caminho você não irá alcançar a coroa de glória que Deus tem preparado para você ao final do caminho. Tudo que fazemos aqui são passos de acordo com a vontade de Deus que vai nos levar ao final do caminho, que teremos a coroa de glória. E hoje eu prego para vocês e não para uma pessoa somente. 80 anos aqui, a Bíblia diz que o resto é cansaço e enfado, mas uma eternidade com Deus não tem preço. Uma eternidade com Deus é impagável. Vale a pena você se privar de algumas coisas aqui, de alguns prazeres aqui, para ser a noiva do Cordeiro. Eu te agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.